pouco tempo eu falei com os irmãos sobre isso, mas o Senhor, Ele coloca em meu coração para falar com os irmãos novamente sobre esse mesmo assunto. Amém, irmãos? Creio que vem da parte do Senhor para nós mais libertação com relação a nós vivermos de fato o Evangelho de Cristo. Acordei hoje pela manhã, estava ali meditando, estudando, falando com o Senhor, e o Senhor falou ao meu coração sobre muitas coisas em relação à igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo apenas nós aqui, nossa comunidade local, mas a igreja no contexto geral. E verdade é, irmãos, que nós precisamos ainda corrigir muitas coisas que foram impostas pela religião, muitas coisas que foram impostas por homens mesmos, muitas coisas que foram impostas por tradição dentro da igreja e que não representam o Evangelho e que levam pessoas a viver um falso Evangelho. E que esse falso Evangelho ele não produz vida. Consequentemente, você tem pessoas acreditando que viver para Deus e servir a Deus é algo ruim e sem resultado. Por quê? Porque não está vivendo o Evangelho. Amém, irmãos? Quero ler com os irmãos, quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta o tempo todo. Gálatas a partir do capítulo 1, verso 1. Amém, irmãos? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Amém, irmãos? Diga assim, Paulo, apóstolo. Eu amo isso aqui. Olha para mim, preste atenção. Diga, Paulo, apóstolo. Não é apóstolo Paulo. É Paulo, apóstolo. Diga assim, por quê? O que Paulo está querendo fazer? O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Paulo está querendo dizer e ensinar que antes de ser apóstolo, ele é Paulo. Os irmãos estão aí? Primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, daquilo que não é o Evangelho. O falso Evangelho transforma homens em pseudo-deuses. Consegue compreender? O falso Evangelho transforma os homens em semideuses. E existem muitas igrejas que enxergam os seus pastores, os seus líderes, como que se fossem semideuses. Pessoas sem erros, pessoas sem pecado, pessoas que têm uma unção superior, pessoas que têm assim um contato mais direto com Deus, e isso, ele foi inculcado na nossa mente. Quantos estão aí? Assim, é muito comum você acreditar que a oração do pastor, ela vale mais do que a oração do irmão que está do seu lado. Por quê? Porque é o pastor Borges. Quantos estão aí? E aí vem o apóstolo Paulo iniciando a sua carta e ele diz assim, Paulo, vírgula, apóstolo. Por quê? Porque antes de ser apóstolo, ele continua sendo o Paulo, humano. Os irmãos estão aí? Qual é a causa de tantas pessoas crentes salvas que estão fora da igreja hoje? Simples, decepção. Decepção com quem? Decepção com os líderes. Por quê? Pastor, por que eu me decepcionaria com o senhor? Quando você começa a olhar para mim e acreditar que eu tenho algo diferente de você. Quando você olha para mim e acredita que eu sou santo, que eu sou perfeito e que eu não sou um homem como você. Eu falo homem no sentido de humanidade. Os irmãos estão aí? Então olha para mim. O que não é o Evangelho? É quando tem alguém na frente brilhando em detrimento aos demais. Isso não é o Evangelho. Quantos estão aí? O que é o Evangelho, pastor? É um corpo. Amém, irmãos?
É um corpo. Recebemos funções diferentes nesse corpo. Cada um tem a sua função. Eu tenho a função de pastor hoje nesse corpo. Mas antes de ser pastor, eu sou um ser humano. Os irmãos estão aí? Sou uma pessoa comum e você precisa me enxergar assim. Eu não sou mais santo do que você, eu não sou mais correto do que você, eu não tenho uma unção maior do que a sua, o Espírito de Deus que está sobre mim não é maior do que o Espírito que está sobre você, nós somos pessoas iguais em Deus. Quantos estão aí? Os irmãos conseguem compreender? Nós precisamos entender isso, irmãos. Entender que não existe semideuses. Você sabe o que o evangelho no Brasil virou? Virou show business, show, sabe? Tem lá a estrela, né? A estrela do evangelho que arrasta multidões de pessoas. Aí vai lá o cara para o estádio, eu vou porque o fulano vai cantar, o fulano vai pregar. Eu sinto muito, mas isso não é o evangelho. Quantos estão aí? Eu começo a ler os textos bíblicos e eu vejo o apóstolo Paulo e os demais apóstolos falando que quando eles pregavam o evangelho, eles eram perseguidos. As pessoas não chamavam eles para tirar foto, para pôr em Instagram. As pessoas perseguiam eles. O que aconteceu, irmão, nesse caminho, que os pregadores do evangelho hoje são famosos e queridos? Só existe uma explicação, diga qual? Deixaram de pregar o evangelho. Os irmãos estão aí? Porque Jesus disse, quando vocês pregarem o evangelho, vocês serão perseguidos. Olha, vão prender vocês nas sinagogas, vão levar vocês diante dos reis. Fiquem tranquilos, o Espírito de Deus falará por vocês. Não é o que a gente enxerga. Os pregadores do evangelho ficaram amigos do mundo. Quantos estão aí? Então olha para mim. Nós precisamos rejeitar essa onda de fama dentro da igreja, irmãos. Você não foi. E sabe qual que é o problema? O problema não é só isso, o problema é que isso desperta no coração dos crentes o desejo de ser igual. Consegue compreender? Você vê lá o pastor famoso e você quer ser igual o pastor famoso. Deixa eu dizer para você, não deseje isso para você, não queira isso para você. Sabe, nós não temos pessoas hoje, ou muitas pessoas, preocupadas em realmente compartilhar o evangelho, seja com 2, 3 pessoas, com uma pessoa, não importa. Nós temos pessoas querendo estar em cima de palcos para a multidão. Esse é o sonho dos jovens no dia de hoje. Por quê? Porque estão imitando aqueles que se colocaram como seus mestres, que fazem isso. Deixa eu dizer para você, irmão, não é o evangelho. O evangelho de Cristo não traz fama. O evangelho de Cristo faz você viver o propósito de Deus, seja ele qual for. Quantos estão aí? Diga assim, Paulo, primeiro. Irmãos estão aí? Eu conheço alguns pastores que eles ficam bravos se você não chamar ele de pastor. Você chama ele pelo nome, ele se revolta. Consegue entender? Conheço alguns, né? Eu lembro que eu tenho um amigo, né? E sempre foi meu amigo, nós convertemos praticamente juntos, 3 meses de diferença de conversão. E aí eu dei uma rabiada no meio do caminho, ele continuou e ele foi pastor bem primeiro que eu. E aí, só que assim, era meu amigo, né? Então eu chamava ele por um nome, ou até por um apelido. E aí um dia eu cheguei lá e fulano. Fulano não, para você, pastor fulano. Calma. Quantos estão aí? O pseudo-evangelho fazem pessoas matar por títulos. Briga, passa o irmão para trás, calunia o irmão por causa de um título. Consegue entender? O verdadeiro evangelho faz com que você tenha prazer quando outra pessoa avança e cresce no Senhor. Quantos estão aí, irmãos? Então,
entenda isso. O que nós precisamos mudar, pastor? Antes de qualquer coisa, precisamos entender que somos todos humanos. A humanidade não foi tirada de nós. Você não vai encontrar em mim perfeição. Não existe perfeição em mim. Se você está esperando perfeição no seu pastor, você vai se decepcionar. Quantos estão aí? É muito provável, porque a nossa caminhada não é uma caminhada de um dia. Amém, irmãos? Se fosse um dia só, talvez eu até conseguiria ser perfeito nesse dia para você. Mas nossa caminhada é de uma vida. Eu vou errar muito, eu vou fazer muita coisa errada, eu vou acabar frustrando você muito. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Todos aqueles que anunciam o Evangelho são seres humanos. E nós precisamos entender isso. Quantos estão aí? Às vezes saem, fulano de tal fez tal coisa. Eu lembro um dia, irmãos, em 2010, 2011, nós estávamos viajando e eu vim para Balneário, para atender uns irmãos junto com um pastor amigo meu. Esses irmãos estavam desesperados. Tinha uma irmã que ameaçou pular da janela, se matar. Por quê? Descobriram que o pastor tinha adulterado. E eu fiquei assim olhando aquilo, e nós todos numa mesa, e aquele choreiro, aí foram lá e botaram um DVD da última pregação do pastor, aquela coisa toda, e eu olhando aquilo, e aí eles, o que você tem a dizer? Eu falei, eu não entendo. O que você não entende? Você não está vendo o que aconteceu? O que você não entende? Eu falei, eu não entendo, porque eu achei que Jesus tinha pecado, e eu não sabia, e vocês descobriram o pecado de Jesus. Um homem cometeu um erro. É sério que vocês estão desse jeito por causa disso? Mas era o nosso pastor. Mas o pastor de vocês não era um homem, não é uma pessoa, não é um ser humano. Quantos estão aí? Você não espera a perfeição do ser humano, independente de quem seja. Quantos estão aí? Porque o apóstolo Paulo diz que já habita em nós, irmãos. O pecado habita no nosso corpo. Presta atenção, o pecado não foi arrancado do corpo do pastor, ele continua aqui. E todo ser humano está passível de erro. Nós precisamos entender isso. Caso contrário, vamos começar a nos frustrar, e o resultado é nós estarmos fora do corpo de Cristo, frustrado com gente. Porque você esperava uma perfeição e não tem, não existe. Os irmãos estão aí? Olha para o seu irmão e diga assim, irmão, não existe perfeição em homem. Entenda isso. Mas eu quero, pastor, alguém perfeito. Olha para Jesus, meu filho, porque Ele é o único perfeito. Olha para o Senhor, olha para Jesus. O que o apóstolo Paulo diz? Suportais uns aos outros. Por que você acha que Paulo manda você me suportar? É porque você é perfeito a vida inteira? Não, é porque eu vou ser humano. Quantos estão aí? Eu estou vivendo uma libertação, amém, irmãos? Os irmãos se cuidem comigo. Vivendo a libertação. Por quê? Porque por muito tempo houve coisas que eu reprimi em mim por ser pastor, sabe? Então, muitas coisas, né? Agora, eu falei, bom, assim, eu estou com sangue nas veias. Quantos estão aí? Eu nunca comentei política na internet, nunca. Embora eu gosto muito de comentar política. Gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas não comento. Por quê? Porque você é pastor. Aí lá atrás um irmão falou assim, pastor, eu amo o seu ministério. Faz muito tempo, acho que em 2000, muito tempo. Eu amo o seu ministério, porque o senhor é o único pastor que não comenta política. É só a palavra. E aí eu peguei aquilo como um elogio, e, tá vendo? Sou um pastor que não comenta política. Mas embora eu comente política nos bastidores. E o que eu estou vendo? Eu estou vendo o país e o mundo ser destruído por uma mentalidade política de esquerda. Famílias, os filhos. Ontem eu vi uma cena horrorosa. 2 crianças, sei lá, fazendo aniversário de
4, 5 anos, se beijando, 2 meninos. Porque os pais já ensinaram de pequeno que eles são homossexuais. Esses tipos de coisa. Você vai numa universidade, dá medo de você entrar numa universidade, porque você pode encontrar uma turma pelada lá dentro. Sabe? Fumando maconha por todos os cantos, é isso e eu. Ah, não, eu sou pastor e isso, não comento política. Aí eu li uma frase que dizia assim: o problema não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Aí eu falei, mas gente, e agora? O que eu faço? Eu sou pastor. Olha para mim, eu sou pastor, mas eu moro numa casa, numa rua, eu pago imposto, e bastante imposto, eu convivo com tudo, eu uso o sistema de saúde, antes de ser pastor, eu sou uma pessoa que vive nessa sociedade. Quantos estão aí? E não tem como eu me excluir e dizer assim, o que afeta os outros não me afeta. O que eu percebi, irmão? Que era só uma casca. E eu preciso ser mais humano. Aí falei, bom, já que eu não comentei, não vou comentar política e nem nada nesse perfil aqui. Aí criei um outro perfil para mim, pessoal. E lá eu comento política, irmão. Se comento. E já coloquei lá, não quero ninguém com conversa fiada. Vai embora. Por quê? Porque, olha para mim, presta atenção. Você não pode me enxergar como um semideus. Mas eu também não posso vestir essa roupa de semideus. Porque eu não sou. Quantos conseguem compreender? Se você olhar para mim como um ser humano, me ver como um ser humano, me tratar como um ser humano, eu vou agir como um ser humano. Amém, irmãos? Há muitos líderes que aceitam essa capa. Isso é ruim. Isso é ruim. Por quê? Porque o final vai ser frustração. Amém? Deixa eu dizer algo para você. Você não precisa mostrar para ninguém aquilo que você não é. Você não deve esconder o que você é. Mas também não precisa mostrar para as pessoas aquilo que você não é. Quantos estão aí? Há pessoas que querem se mostrar mais espirituais. Há pessoas que querem se mostrar... Irmãos, não entra nessa. Quantos estão aí? A base para uma transformação genuína é a sinceridade. É você ser quem você é, viver do jeito que você é. Tem alguns irmãos que são muito assim, são muito ruins para ser crente. Amém, irmãos? Os bichos são treva mesmo, são umas trevas. Só que eu admiro, diga assim, por quê? Porque ele é treva e não quer mostrar que é luz. Ele é treva. Os irmãos estão aí? O irmão é treva, o irmão não fica medindo palavras, o irmão é treva mesmo, ele fala, eu sou treva, um dia eu vou ser luz. Quantos estão aí? E eu creio que eles vão ser luz. O problema é a treva que se veste de luz. Porque o que é treva, e você sabe que é treva e vive como treva, você larga para lá porque é treva. Agora, a treva que se disfarça de luz pode enganar muita gente. Quantos estão aí? O apóstolo Paulo diz assim, tenha cuidado para que ninguém pense de vocês mais do que vocês são. Consegue entender? Irmão, não quero pintar para você o espiritual, porque eu não sou. O pastor deve viver orando nas nuvens na casa dele, lá, né? Não, irmão, assisto Netflix bastante, fico com o celular na mão, quase o dia todo. Pastor, você faz isso? Pois é, irmão, estou tentando vencer esse demônio, mas está difícil. Ontem mesmo eu tomei o celular da minha esposa, peguei o meu, botei no canto, não vamos ver essas porcarias agora. Aí deitamos lá, vamos fazer o que então? Vai fazer o que então? Vamos orar e ler a Bíblia? Não, vamos assistir um jogo. Aí botei um jogo para assistir. Quantos estão aí? Diga assim, ser humano. Antes de ser apóstolo, ele é Paulo. Quantos estão aí? Aleluia, irmãos. Aleluia. Sabe, eu acredito que a igreja teria tomado outra dimensão, se desde o começo as pessoas tivessem entendido isso, sabe? E não fantasiados pseudo-deuses com santidade, que não tem isso, irmão. Quantos estão aí? Chegou ao ponto de pastores e pessoas acreditar que
a pessoa é uma divindade. Daí surgiram falsos cristos, né? Tem um no México que tem milhões de seguidores, né? Nós temos até um aqui no Brasil. O nosso é meio piada, mas temos também, né, o Henri Cristo. Quem já viu falar do Henri Cristo? A gente tira sarro dele, mas tem gente seguindo ele de verdade, porque acredita que ele é a encarnação de Jesus Cristo. Amém? Continuando. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, diga, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Olha para mim, diga assim, não da parte de homens. Então, olha para mim, preste atenção, entenda isso aqui. Viver em igreja é algo bom. Você entende isso? É algo gostoso. E é tão gostoso que nós queremos fazer parte. É ou não é? A gente quer estar dentro, a gente quer sair na foto, a gente quer estar junto, a gente quer estar... Só que muitas vezes, para a gente estar junto, para a gente estar dentro, nós não fazemos as coisas da parte de Jesus Cristo. Nós fazemos as coisas da parte do líder. Ou do pastor. Você entende isso? Paulo está dizendo assim, ó, eu sou apóstolo. Tá, Paulo, o que faz um apóstolo? O apóstolo planta e cuida das igrejas no mundo inteiro. Tá, e por que você faz isso? Por que você está fazendo isso? Não é da parte de homens. Ou seja, não é por causa do Pedro, não é por causa do Tiago, não é por causa do João, não é por causa da Maria, não é por causa do José, é da parte de Jesus Cristo. Ou seja, eu estou indo por causa de Jesus Cristo, e isso traz uma segurança. Qual é a segurança? Que você não vai parar nunca. Diga assim, por quê? Porque o que nos faz parar é a decepção. Quantos estão aí? Vou tentar te fazer entender. Chega o Luan e diz assim, eu, Luan, líder de célula. Ah, é, Luan? Da parte de quem? Da parte do pastor Borges. Qual que é o problema? Quando o pastor Borges decepcioná-lo, ele para. Porque você não vai continuar trabalhando por alguém que te decepciona. Quantos estão aí? Posso parafrasear comigo. Ronaldo Borges, pastor, da parte de quem? Da parte de Jesus Cristo. Quando é da parte de Jesus Cristo, não importa se vai ter 1 ou 10 pessoas, 50 ou 100, não importa se os irmãos vão estar juntos ou não vai estar. Por quê? Porque da parte de quem eu venho, não me decepciona, não me frustra. Todas as vezes que você apoiar o que você faz em pessoas, prepare-se para parar. Quantos estão aí? Por quê, pastor? Porque você vai se decepcionar. Os irmãos estão aí? O verdadeiro evangelho, nós trabalhamos por causa de Cristo. O falso evangelho nos leva a trabalhar por causa de homens. Você consegue entender a diferença? Que é gigante, irmãos. Ah, pastor, mas eu gosto do senhor, eu tenho um carinho especial pelo senhor. Amém, irmãos. Mas acredite, não apoie a sua obra em mim, porque você vai se decepcionar. Você vai se frustrar. Apoie. Nós precisamos levar nossa mente cativa a Cristo e entender que o que nós fazemos aqui, nós fazemos por causa de Cristo. Os irmãos estão aí? Então, todo o esforço que eu fizer ainda é pouco. Todo o esforço que eu fizer é pouco, porque diante do que Cristo fez para mim, não há como recompensar o que Ele fez. Eu abro mão do meu tempo, eu abro mão do meu dinheiro, eu abro mão de muitas coisas, muitas vezes de ter um tempo com a minha família por Cristo, e eu continuo feliz. Por quê? Porque eu vim da parte de Cristo, eu estou fazendo por causa de Cristo. Quantos estão aí? Agora, quando eu começo a fazer por causa de homem, aí já não vale tanta pena assim. Aí você começa a medir, entendeu? Será que vale a pena eu abrir mão do meu tempo por causa desse cara? E aí, se o cara ainda te fez algo errado, aí você fala, não vou.
Quantos estão aí? Então diga assim, da parte de Cristo, não de homens. Por que você faz o que você faz? Estou falando para aqueles que fazem alguma coisa. Para aqueles que não fazem nada, a pergunta é outra, por que você não faz nada? Para os que já fazem alguma coisa por quem que você faz o que você faz? Entende? Por quem? Porque dependendo do por quem, eu vou te dizer quanto tempo você vai fazer. Entende? Os irmãos estão aí? Continuando. Não da parte de homem, nem por homem algum. Diga, nem por homem algum. Mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que ressuscitou dentre os... Diga, por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você crê em Jesus Cristo? Parece uma pergunta boba, mas não é. Nós chegamos a um tempo, irmão, da igreja, que nós temos que perguntar para os crentes se eles creem em Jesus Cristo. E principalmente, se eles creem na palavra de Jesus Cristo. Qual palavra de Jesus Cristo? Jesus, ele veio à terra, cumpriu o propósito de Deus, ele fez a parte dele, nos chamou, nos nomeou e nos deu uma missão, dizendo que ia preparar lugar e voltaria para nos buscar. E quando ele voltasse para nos buscar, ele nos recompensaria pelas nossas obras do tempo que ficamos na terra. A pergunta é, você acredita nisso? Você acredita que, para nós, em um espaço de tempo muito curto, nós vamos estar diante do Senhor, prestando contas daquilo que nós fizemos com a nossa vida? De como vivemos, de como gastamos nosso tempo, de onde gastamos nossa energia, de onde nós gastamos a nossa vida. Você crê, você acredita que esse Jesus Cristo, ele realmente veio, esteve na terra, e ele foi para o Pai, mas ele vai voltar para nos buscar? Porque isso vai determinar como você vai viver a sua vida. Os irmãos estão aí? Aquilo que nós cremos determina como nós nos comportamos. Então olha para mim. Existem 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Diga, 3 tipos. Multidão, os seguidores e os discípulos. Pastor, qual que é a diferença? A Bíblia diz que a multidão sempre ia até Jesus por causa dos sinais que ele fazia e porque ele multiplicava a comida. Quantos estão aí? O que é multidão, pastor? É gente que aparece de quando em quando. Qual que é o nível de compromisso? 0. Os irmãos estão aí? Mas assim, de quando em quando precisa de alguma coisa. Sabe onde pode encontrar. Então vai lá e busca. Por quê? Porque a multidão ia atrás de Jesus por causa daquilo que ele fazia. Ou seja, são pessoas que só pensam em si mesmas. Amém, irmãos? Isso não é uma crítica, é uma realidade. Há pessoas que, eu estou precisando de um milagre, então eu vou lá buscar esse milagre. Aí vem, busca, e a Bíblia diz que aquele que pede, recebe o milagre. Aí vai embora de novo. Fica quanto tempo? Fica um tempão lá. Aí depois precisa de outro milagre. Aí vai lá buscar o outro milagre de novo. Os irmãos estão aí? Mas não tem compromisso nenhum. Pastor, isso está errado? Irmão, não digo que está errado. Eu digo que não é a melhor coisa, não é a melhor escolha a se fazer. Amém, irmãos? Aí nós temos os seguidores. Quem são os seguidores? São pessoas que estão presentes o tempo todo. Amém? Mas não assumem compromisso. Não perde um culto, não perde uma célula, não perde nada. Está em tudo. O irmão está em tudo. O irmão é sempre o primeiro da foto. Tá, e qual que é o compromisso que tem? Nenhum. Nem fala em compromisso. Os irmãos estão aí? Porque senão você perde o seguidor. E tem os discípulos. Pastor, quem são os discípulos? É aqueles que já não têm mais vida para si. Tem dia, não tem hora, não tem... Tem, a vida está entregue, é do Senhor. Quantos estão aí? Seguem o Cordeiro por onde quer que vá.